Bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui na nossa live de danças circulares na educação. E eu vou apresentar agora como a gente faz a dinâmica de apresentações na nossa roda, que é através das cartas dos anjos. Então, eu estou aqui com esse site aberto, cartadosanjos.com.br, e cada uma de vocês, eu vou colocar o link desse site aqui no chat e passar o dedinho aqui, ó, eu vou selecionar uma carta, por exemplo. A carta que saiu para mim, olha só que pertinente, educação. Estamos aqui abrindo a live de danças circulares na educação com a carta da educação. E o que essa carta diz para gente? Cultive sua capacidade de aprender com os enriquecedores padrões da vida. Pode ser que você não possa estabelecer todo o currículo da sua vida, porém, você pode escolher que cursos fazer a qualquer momento e como aplicar seus conhecimentos. Gente, é sempre assim, cada carta cai como uma luva. Tá, então a gente tira a carta e aí eu apresento. Meu nome é Lídia, eu sou focalizadora de danças circulares, já fui professora de várias modalidades de dança, de sapateado, de dança cigana. Já trabalhei na educação infantil como professora de musicalização. E já trabalhei na coordenação pedagógica do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Então, tenho aí uma vivência também com mestrado, que eu estudei as práticas docentes de promoção da convivência ética. E, para mim, as danças circulares são a melhor ferramenta de promoção da convivência ética. E assim a gente vai se apresentando. Então, quem tem a disponibilidade aqui de tirar uma carta, se vocês não tiverem como clicar no site, eu posso tirar para vocês. A minha foi a carta do risco. Risco, Cristiana. E o que está escrito nessa carta do risco? Saia da sua zona de conforto e entre no desconhecido. Seja audacioso, visível e atentamente intrépido. Dance com a incerteza e viva sua vida plenamente. Uau! E o que essa carta do risco te diz e o que ela tem a ver com a sua vida? Então, eu pensei exatamente assim, porque a nossa vida, né, profissional, enquanto professora, muitas vezes a gente fica muito na zona de conforto, naquilo que a gente já sabe fazer, que dá certo, e às vezes a falta de tempo, essa correria. E eu acho isso, quando eu vi esse até o anúncio do teu curso, eu falei, poxa, eu já fiz as danças circulares, eu já participei, e era tão interessante isso no trabalho, e assim, acho que mais de 15 anos sem entrar em contato, né, eu gosto muito também de dançar, eu já fiz aqui também, não como professora, né, eu já participei de dança, adoro dançar, para mim é uma das melhores coisas da vida, e aí eu falei, quem sabe é uma oportunidade de eu trazer para a minha vivência, né, na minha prática docente, trazer de volta as danças circulares, né? A gente está trabalhando com criança, eu à tarde como gestora com os professores, sair muito essa questão, né, vislumbrar novas práticas para o meu dia a dia. Então, para mim é isso, é o risco, é para aprender coisas novas. Perfeito, perfeito, Cristiana. E é justamente isso, né? Cada carta que a gente tira, ela pode ter sempre dois significados, tá? Um significado que a gente tem demais ou o significado que está faltando e a gente veio buscar, né? Então, na sua reflexão, você colocou que é algo que você
veio buscar, né? Você está disposta a se arriscar mais, a experimentar atividades diferentes nas suas aulas? Isso, com certeza. Que bom, que bom. Mais alguém? Eu sou de Peruíbe, né? E a minha cartinha é bem interessante porque ela veio comprometimento. E o que ela fala? Honre suas palavras, mantenha-se firme no seu caminho, permaneça confiável e comprometido no fluxo de escolhas e atividades que a vida apresenta. E ela veio assim muito de encontro com esse momento que eu estou vivenciando, porque eu sou profissional da saúde, né? Mas eu estou me preparando para me aposentar, então eu estou elaborando, estou me preparando com tudo, né? Financeiramente, emocionalmente, tudo. Dei um prazo para mim. E qual que é a minha ideia, né? Eu sou focalizadora de dança circular, ela é a minha paixão, foi um divisor assim de águas da minha vida. Eu diria que é o que encanta a minha alma. E eu falo que a minha oração é a dança circular e é o amor. Eu entendo ela assim, né? Porque ela me dá alegria. Então, assim, você fala, Vânia, tudo que tem a ver com dança circular, eu quero ir. E a minha ideia é fazer projeto para estar indo para as escolas. Eu chego a ir, né, enquanto focalizadora, e eu amo demais, porque assim, ela tem uma potência muito grande na educação, porque ela vai promover aí todo o desenvolvimento integral aí dos estudantes, em todos os aspectos, né, física, emocional, social, cognitivo. Ela não tem essa competitividade, ela valoriza a cooperação, participação de todos, né? É um ambiente, assim, muito acolhedor, humanizado, inclusivo, ela é muito inclusiva. E ela vai desenvolver todas essas habilidades de cooperação, de respeito, de cidadania, né? Então, assim, ela encanta, é a menina dos meus olhos. Eu fiz aí esse curso com a Lídia online, assisti a 5 aulas, e veio acrescentar muito, porque ela traz muito sobre a BNCC, e eu não tinha essa visão da importância, né? Então, assim, todo mundo acho que tem que fazer, assistir, porque acrescenta. Eu já fiz aí cursos, né, de dança circular na escola, tudo isso, com foco em com outro foco. E tudo que vem a agregar, eu achei assim muito importante, né? Então, assim, essa cartinha ela veio falar de mim desse momento atual. Só gratidão, viu? Valeu, Lídia. Obrigada, Vânia. Conta um pouquinho pra gente. Você disse que assistiu às 5 aulas do curso, você foi uma das que maratonou, né? Que assistiu mais rápido que todo mundo e já conseguiu aplicar, né, com as suas turmas. E aí eu cheguei a fazer numa turma com 40 alunos, né? E foi assim maravilhoso. Eu trouxe algumas danças que a Lídia apresentou, né? Mas o que mais encantou foi no primeiro ano. Uma outra turma de uma outra escola que eu fui fazer, que aí os professores já me falaram, olha, Vânia, é uma turma que é bem agitada, né? Tem muita energia. E aí eu falei, ai, né? E agora? Mas quando eu cheguei, eles estavam todos sentadinhos no pátio, né? E o que que eu pensei? Eu falei, já vou começar elogiando. Aí eu cheguei para eles e falei, nossa, gente, esse é o primeiro ano. A professora fala, primeiro eu apresentei, eu falei que eu era a tia Vânia, né? Que eu ia fazer uma vivência com música, e que a professora tinha falado que aquela turma era uma turma muito legal, inteligente, que eles cooperavam, participavam, e que eu ia precisar que eles estivessem dessa maneira nas vivências, para eles poderem participar, e que eu precisava que eles prestassem atenção, que fizessem silêncio, né, tudo isso. Aí até quando eu falei, ó, façam fila, eles fizeram, eu falei, uau, né, já fizeram, já deram a mãozinha, já fizeram a roda. E aí, que estratégia que eu usei? Quando eles começaram até a fazer barulho, eu já cheguei a falar mais alto com alguns estudantes, sim, né, porque começa aquele barulho e eu falar mais alto, só que eu vejo que não resolve, né?
E aí, naquele momento, eu comecei a ficar em silêncio, esperei eles pararem de falar e fiquei olhando para a carinha de cada um. Porque também não precisa ser do jeito que a gente quer, né? Eles têm essa energia deles, mas eu tinha um propósito e era pouco tempo. Aí, o que eu fiz? Eu cruzei o braço e fui para o meio da roda, né? Aí eles começaram a olhar assim para mim, aí ficaram quietos. Eu falei, então agora a gente pode dançar. E eles fizeram, eles não pediram para parar, tanto é que deu tempo, eles queriam continuar. Eu falei, olha, não dá mais, outro dia, se eu conseguir, eu volto, tudo isso, né? E eu acho que é isso. Obrigada, Vânia. Quer dizer que existem outras formas de chamar a atenção sem ser no grito, né? E a linguagem corporal é uma forma muito cativante, né, de chamar a atenção das pessoas. Se você solta uma música e faz um movimento, é natural que as crianças te sigam. Então, é uma proposta que agrega muito valor, né? O significado assim que faz sentido na cabeça das crianças, né? Outra coisa, Lídia, que eu acabei fazendo, eu percebi que tinha um estudante que ele estava assim, ele queria fazer, mas ele estava com dificuldade, né? E a professora, ela corrigia ele. Ela, ai, não, levanta essa. Né? O professor ele queria corrigir, mas não é essa a ideia. E aquilo, cada um faz o seu jeitinho, que nem eu fiz aquela, lembrei, cada bicho tem, né? E aí eu falei, cada um vai fazer do jeito que você entende, a formiguinha, o elefante, aí a professora queria corrigir. Aí o que eu fiz no momento? Eu me posicionei ao lado, eu saí e me posicionei depois de um tempinho ao lado daquela criança para deixar mais à vontade, entendeu? Porque às vezes quer que faça daquele jeito, e não é isso. Não é esta a ideia, né? E eles manteram, sim, o foco, manteram a atenção, coordenação, trabalhou tudo. Eu acho que é por aí mesmo, e a gente se arriscar, experimentar, e tem muito aí para ensinar e a gente aprender. Ai, que bom, que bom. Quem mais aí? Andréia, conseguiu tirar sua carta? Consegui, realmente a carta tem tudo a ver com a gente, né? Com o momento que a gente vive, é muito legal. A minha carta é comunicação, e ela diz assim: uma ligação vital entre sua experiência interior e sua expressão exterior. A disposição para compartilhar sobre seus sentimentos e pensamentos pode levar você a relacionamentos mais significativos consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. E é muito interessante porque é uma carta que tem tudo a ver com a arte, né? Como eu comentei, eu sou professora de arte, tem 25 anos que eu trabalho, tem 15 anos que eu trabalho com as crianças, e essa questão da comunicação, dessa expressão, né? A utilização da arte como essa expressão da pessoa, do ser humano, isso é fundamental, né? Não só para mim, eu acho que para mim, né, a gente trazendo para a vivência, para cada um, né, para si, eu acho que para mim é muito importante isso, né? Eu preciso dessa arte e eu sinto falta dessa questão da movimentação do corpo, né? Então, assim, eu tenho 3 anos que eu estou morando aqui e eu estou, assim, louca tentando achar um lugar para dançar, para fazer uma aula de dança, e por aqui não tem. Então, eu preciso disso, e os meus alunos também precisam dessa movimentação. E quanto isso ajuda, né, na descoberta de si mesmo e várias outras coisas que as pessoas vão se descobrindo, né, vão se expressando através da arte, através do movimento, através da dança, através do desenho. Então, assim, eu achei muito legal. E os meus alunos pedem isso também, né? Esse ano eu estou trabalhando com o 4º ano, com o 5º. Aí, o ano passado, eu estava com os meninos do 1º e do 2º ano. Aí, teve um dia que eu entrei na turma do 2º ano, que foram meus no ano passado, no 1º ano. Aí, assim que eu entrei, eu fui substituir, eles não são meus esse ano, então eu fui substituir uma aula lá que a professora tinha faltado. Assim que eu entrei, eles começaram a cantar todas as músicas que nós cantamos no ano passado. Então, eu achei assim, eu achei o máximo, né? Fiquei encantada, porque eles... não, e aquela outra? Vamos cantar aquela. E aí eles começaram a relembrar várias brincadeiras que a gente tinha feito, várias músicas. Mas o primeiro que eles lembraram foi a música. Foi a primeira relação, a primeira coisa que, assim que eu entrei na sala, eles começaram a cantar as músicas que nós cantamos no ano passado, que eles aprenderam na aula de arte ano passado.
Então, assim, eu acho de extrema importância, né? Então, essa carta foi certinha, né? É isso, é essa comunicação que a gente precisa, né? Obrigada, Andréia, por compartilhar a tua carta e a tua vivência. E agora vamos para uma segunda etapa da nossa reunião, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês fiquem à vontade para vocês responderem, tá? Então a gente vai fazer, é como se fosse uma entrevista, assim, digamos assim, tá? O objetivo do nosso encontro hoje é entender melhor o contexto que vocês estão inseridas, então a maioria está realmente envolvido com educação, né? Até mesmo a saúde e assistência social, ela tem a ver com o contexto das danças circulares, porque a dança circular, como eu disse nas aulas, ela é interdisciplinar, ela agrega saúde, assistência, educação e agrega muitas outras coisas. Então, eu queria entender melhor o contexto em que vocês estão inseridas e as necessidades formativas de vocês. Ou seja, eu queria saber quais as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia das escolas. A gente sabe que são muitas, né? Excesso de demanda de currículo, as crianças que de repente estão indisciplinadas, né? Que fazem que a gente fica muito tempo perdendo tempo, né, para tentar acalmar o coração delas. E eu acho que a dança circular ela pode contribuir, né? Porque quando você gasta energia do corpo, você serena a mente. E de repente, quando você aplica duas, três danças, você já deixa a criança mais disposta para a aprendizagem. Então, eu queria saber de vocês. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam no cotidiano de vocês, no dia a dia que vocês estão, e o que vocês acham que está errado na educação e como vocês acham e quais são as necessidades de vocês para superar esses problemas? Isso aí dava uma tese, né, de mestrado, né? Porque minha gente, assim, vou começar, né? Para mim, eu acho, como professora, a principal dificuldade que eu vejo hoje é a questão dessa dificuldade de concentração, que a maioria das crianças hoje em dia elas estão, né? A gente sabe que o tempo de concentração de uma criança, pelo menos na educação infantil, varia muito, né? 5, 10 minutos. Mas essa questão, acredito que seja o uso excessivo de telas em casa, né? Esse vício que a maioria das pessoas estão, até eu mesmo me coloco assim, eu coloco tempo em todos os meus aplicativos, evito estar entrando, essa coisa toda, porque eu tenho um filho de 10 anos, né? Ele não tem nenhum equipamento, não tem videogame, não tem celular, não tem. Mas, assim, a gente não consegue segurar muito tempo, mas eu vejo que as crianças muito pequenas, de 2, 3 anos, as famílias, né? É aquele momento que deixa o celular na mão, e aí quando chega na sala de aula, eu já tive alunos que tiveram crise de ansiedade, porque precisavam ir para a escola e não queriam soltar o celular. A dinâmica da nossa vida como um todo, né? Essa falta de contato, dos pais chegarem, ter aquele tempo de conversar, de brincar, de estar com a criança, ter esses momentos também, essa terceirização dos cuidados. Então, eu percebo que no dia a dia eles têm muito essa dificuldade do foco, de se concentrar muito tempo em alguma atividade. Nós temos também dificuldade com as famílias, desse relacionamento, alguns conflitos com as famílias. Enquanto gestão, essa parte de gerir pessoas também, para mim, você tem que estar o tempo todo administrando conflitos entre os pares, entre professores, entre funcionários, entre a família e a escola. Eu acho que as pessoas, no geral, assim, não sei se vocês percebem também em outros estados, eu acredito que sim, elas estão muito. Acho que a saúde mental, no geral, das pessoas está muito comprometida, sabe? Falta muita coisa, falta paciência, falta empatia, e muitas vezes você acaba descarregando um fato que às vezes não é nem que foi com aquela pessoa,
Mas aí as pessoas acabam, a gente já passou várias situações assim de surto mesmo, das pessoas, traumas que as pessoas trazem de outras situações e acaba descarregando na escola, nos professores. Isso eu quero que seja geral no Brasil todo. As dificuldades e o que tem de errado na educação. Você já conseguiu contemplar tudo que eu tinha perguntado. Só uma outra coisa que eu queria colocar, que é essa questão da inclusão das crianças neurodivergentes, que também é um outro ponto assim bem crítico. Essa demanda, eu tenho turmas, por exemplo, lá em Olinda, que tem 7 crianças atípicas, numa mesma turma. Então, a gente entende que a inclusão ela deve ser feita, que as crianças neurodivergentes elas têm que frequentar, sim, a escola regular. Talvez não todas, mas a forma como é feita, né? Que é imposta aos professores, tem que estar lidando, assim, ao mesmo tempo, com crianças que não têm, né? Nenhum tipo de neurodivergência, e também tem aquelas que se desregulam muito, né? Várias vezes naquele momento de aula. Então, isso torna o processo muito difícil, a aprendizagem, né, dos alunos. A gente tem uma média aí, é uma média de 4 a 5 alunos, a maioria com TEA, e nos seus diferentes níveis. Então, mas você imagina, o professor numa sala com 25 alunos, o trabalho ele fica muito comprometido em algumas situações. Sim, eu imagino. É isso mesmo, eu também vivenciei bastante essa questão. Quem mais queira complementar o que a Cristiana falou? Eu já trabalhei em escola, né? Mas era uma escola diferenciada e que eu acho que todas deveriam ter. O aluno ele não fica apenas sentado e assistindo a aula, né? Eles também trabalhavam com projetos de vida, projetos de habilidade. Então, muitas vezes o estudante, ele entrava no lugar de professor, né? Tipo assim, assumindo um papel. Eu acho que isso é bem importante. E ela falou tudo, mas eu só queria acrescentar também a valorização dos professores, né? Porque eles não são valorizados, e ter também um trabalho, um tempo para eles. Isso seria para todos os profissionais, para trabalhar realmente a saúde mental, porque como profissional de saúde tem aumentado muitos casos de crise de ansiedade, de depressão, tanto em adultos, né, quanto adolescentes, tudo isso, em todas as faixas etárias, e a questão do bullying na escola também, né, isso precisa ser conversado, né, fazer aulas temáticas, é que como eu não estou na escola, então não saberia falar, né, mas eu estou falando assim pelo tempo que eu vivenciei e que eu observei, eu achei bacana ela falar da inclusão também, né, porque é fácil você falar que tem inclusão, mas, assim, os professores, eles estão capacitados, tem que ter capacitação, sim, né? Quem que vai estar auxiliando? Porque não é simplesmente eu pegar o estudante e colocar ele ali na sala, não é isso, que inclusão é essa que a gente está falando, né? Então, era só esse adendo que eu queria fazer, tá? Uma das buscas, né, do curso das danças circulares, e eu tenho feito várias oficinas também sobre a cultura das infâncias, é essa busca de tentar uma solução diferente, porque, como a Cristina falou, todos esses problemas acontecem aqui também, né? Nós estamos com uma sociedade doente, a gente está com as famílias destruídas, adoecidas, e isso tem refletido nas salas de aula. Então, é meio que desesperador você ver tudo o que está acontecendo e não saber o que fazer. Então, você fica tentando buscar alternativas. Os professores estão doentes, né? As famílias estão doentes. O celular, infelizmente, tem trago muitos problemas, porque aí a família delega para o celular a educação, né? É mais fácil, né? A mãe vai fazer as coisas dela, deixa a criança com o celular, ou deixa com outras pessoas porque tem que trabalhar, e as outras pessoas também não vão ficar nesse cuidado, né? Então, o cuidado com a criança, ele tem se perdido cada vez mais. Não tem quem cuide, quem olhe pelas crianças, né, em casa. E aí eles chegam na escola completamente sem norte. Eles não têm referência de
de amor, eles não têm referência de disciplina, o que é respeitar o outro, o que é olhar pelo outro, o que é cuidar do outro. Eles não têm essa referência, eles estão chegando assim, sem referência nenhuma. A referência deles é o celular. Então, isso tem adoecido a escola, isso tem adoecido os professores. E aí a gente, né, eu pelo menos tenho tentado pensar e tentado buscar essas alternativas. Bom, quem sabe as danças circulares, as brincadeiras, tudo isso, eu sei, na verdade eu até sei que isso tudo é uma forma de salvar, né, essa situação, mas também não depende só de mim, né? Depende do olhar do outro, depende da aceitação do outro. A gente precisa desse espaço e às vezes a gente não tem, né? Essa semana a gente teve um problema lá na escola de pais que foram reclamar da outra professora porque a outra professora deu massinha. Gente, entendeu? Sem lógica. Assim, aí o pai quer dizer o que o professor tem que fazer dentro de sala de aula. Ah, não, mas meu filho não gosta de desenhar, dá para fazer outra atividade? Então, assim, o pai agora ele quer dizer o que o professor também tem que dar de aula, ele que tem que... Então, a gente está passando por muitos problemas nesse sentido, né? De não ter, de estar meio que à mercê dessa situação. O que a gente vai fazer, né? Com essas famílias, né? Então, a gente tem um problema com as famílias. E aí esse problema com as famílias reflete na criança, mas eu não tenho como acessar as famílias, eu não tenho como chegar nelas, né? Eu tenho como acessar as crianças, o meu acesso é com as crianças. Então a gente está com um problema muito grande, assim, muito grande, que realmente precisa de socorro, a educação precisa de socorro. Obrigada, Andréia, exatamente. E as danças circulares, ela tem esse potencial intergeracional, né? Se a gente precisa aproximar as famílias da escola com atividades que reúnam pais e filhos e professores, porque todo mundo precisa de respeito, né? E quando a gente reúne todas as gerações dentro de uma mesma atividade, que é o caso das danças circulares, as pessoas, quando estão num círculo, elas se identificam melhor umas com as outras, né? A gente tira aquela coisa de oposição, de competição, porque eu quero desse jeito e eu quero daquele outro jeito, para vamos todos fazer juntos. Essa é a proposta da dança circular. Trabalhar com atividades em que todos colaboram entre si. Você já tem onde aplicar as danças, certo? A Vânia, por exemplo, já aplicou rapidamente o curso básico, ela já saiu aplicando. Por exemplo, se você tivesse que investir, fazer um investimento, não só de valores, porque tem coisas que não tem preço. Nós, profissionais da educação, se a gente não investir na nossa própria educação, a gente não consegue estar junto com o momento em que a gente está, né? Da atualidade. A gente tem que estar sempre se atualizando para dar conta das demandas que são demandas das novas gerações, né? Que de repente nós não vivenciamos isso quando nós éramos crianças, mas que hoje existe um problema nas gerações das crianças da atualidade. Então, o quanto você está disposta a investir do seu tempo, né, e até de recursos financeiros, no caso, para se atualizar e se formar para dar conta desses problemas. Vocês acham que isso é importante? Aí a próxima pergunta, né? Se dentro desse tempo e desse investimento e dessa determinação, porque é um tempo que vocês têm que reservar dentro da vida de vocês, né? Um tempo para estar sempre estudando, para estar sempre se atualizando. Se vocês têm a noção e a consciência de que a transformação vem a partir de nós mesmos, né? É uma transformação interna. Eu me transformo, eu mudo as minhas atitudes, é o meu desenvolvimento humano que está em jogo para que eu possa orientar as futuras gerações de uma maneira diferente, que não foi feita comigo, né? A gente quer quebrar padrões, a gente quer romper com ciclos de violência. Então,
se vocês têm essa determinação, se vocês têm essa consciência de que a transformação começa de dentro para fora, a gente mudando o nosso padrão de atividades, o nosso padrão de pensamento e de condução das nossas aulas, para que a gente possa conduzir as futuras gerações. Eu penso do nosso processo formativo, enquanto professores, que é um processo de autoconhecimento e de autotransformação, de desenvolvimento humano. Eu tenho que, para lidar com as novas gerações, mudar algumas posturas e algumas formas de condução que eu tive no passado e que eu não quero mais passar adiante. Entende? Sim, eu tenho um exemplo aqui, né, que teve uma vez que eu cheguei a não gritar, mas eu cheguei a falar alto, e eu já presenciei professores falando alto, tá? Eu já presenciei isso. E aí, realmente, essa mudança de postura, que nem você falou, né? O corpo, a partir do momento que eu também olho, ou eu toco, ou então a criança teve um comportamento que não era para ter, um exemplo, ao invés de eu chamar a atenção em nome dela, a gente pode falar, olha, gente, vamos não sei o quê, voltar a atenção para outras coisas, é mudança, porque realmente, né, parte da gente é mudança, não tem como, né? Então, acho que é isso. A gente assim não tem o tempo, né? Mas às vezes a gente tem que priorizar algumas coisas para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, né? Que a gente, como professor, como ser humano, né? A gente aprende a vida inteira, né? E a gente tem que estar sempre disposto a mudar alguns padrões, mudar alguns comportamentos. E a gente vai nesses cursos também, né? Nessa troca, nessa socialização, a gente vai muitas vezes despertando novos olhares, novas mudanças. Eu sempre tive esse cuidado com a questão do afeto, né? Eu sempre entendi que o afeto, ele abre portas nesse trabalho com todas as pessoas, porque, assim, todo mundo, de alguma forma, está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, está no seu desafio, e especialmente as crianças. Então, eu vejo a criança, em todas as crianças que eu trabalho. Então, a forma como eu gostaria de ser tratada. Então, eu penso exatamente assim, a gente tenta passar isso também na escola, enquanto gestão, para os professores. Às vezes é difícil, porque cada pessoa carrega aí, né, sua cota aí de traumas do passado, então é muito complicado. Às vezes você vê algum professor tendo algum comportamento que a gente não considera adequado, mas eu, enquanto professora, no meu dia a dia, eu tento fazer isso e eu estou muito disposta, sim, a aprender e a trazer esses novos conhecimentos. E eu acredito, sim, que essa mudança é de dentro para fora, inclusive que a gente, no nosso comportamento, a gente pode incentivar outras pessoas a mudar também. Obrigada, Cristiana. Eu vou falar agora da oportunidade de vocês darem continuidade para esses estudos, porque, na verdade, esse curso que eu coloquei gratuito, ele é tipo assim, uma mínima fração, né? Um comecinho para quem quer se tornar realmente um focalizador de danças circulares, precisa mudar toda uma estrutura, né? Porque o focalizador, na verdade, ele não é um professor, ele é alguém que faz junto, né? Alguém que orienta, mas que não está num outro patamar hierárquico, né? Ele trabalha pelo sentido da união e da coletividade. Então, é um outro tipo de raciocínio. E isso é uma transformação interna, né? Por isso que eu perguntei da disponibilidade de vocês. E esse curso que eu estou disponibilizando lá na plataforma da Hotmart, ele vai se tornar um curso completo de formação, mas ele ainda está num período de testes, vamos dizer assim, porque eu acredito num modelo de educação que é justamente isso, a gente construir juntos de acordo com as necessidades de cada um.
Então, a partir das necessidades que vocês colocaram aqui, de dificuldade de concentração, eu vou buscar outras coreografias que nos ajudam nessa parte da concentração. Coreografias que ajudam na inclusão e na saúde mental dos alunos, né? A se livrar das telas, a dependência do celular. A partir das dificuldades reais que vocês me colocarem aqui, eu vou criar os próximos módulos, selecionando outras coreografias. E essa oportunidade que eu coloquei para vocês, né, que eu vou disponibilizar algumas bolsas de estudo. Infelizmente, não posso fazer bolsa de 100%, porque a plataforma vai cobrar de mim, né? A gente coloca lá na plataforma e para cada aluno que entra para estudar, eles descontam um valor. Então, eu não tenho como dar bolsa de 100%. Mas, para quem ainda não assistiu, né, a aula completa, que é a aula bônus que eu falo desse projeto de continuidade, o que eu quero colocar? Que, não sei, Vânia, como foi o seu processo de formação? Você disse que já tem uma formação em danças circulares? Isso, eu fiz em Santos em 2019. E aí eu venho participando, né, de workshop, de cursos, aquele que eu fiz também, né, com a Angélica Urbano, com as crianças, mas tudo que tem a ver e vem acrescentar. E agora eu estou participando, saindo menos no presencial, porque como minha mãe está ficando mais comigo, eu estou mais nessa modalidade online também. E aí, te assistindo, eu achei bem legal, viu? A minha intenção em disponibilizar esse tipo de curso online, a gente sabe, gente, que o presencial é muito melhor, né? Porque a gente pode se abraçar, a gente pode se beijar, a gente pode, né, ter aquele calor humano. Mas existem pessoas em condições, em cidades e números do nosso Brasil, né, que não existe, simplesmente não existe essa opção. Então, eu acho que é muito mais produtivo eu disponibilizar essa opção para quem não tem condição de viajar quilômetros e quilômetros, que aí se você fosse fazer uma formação presencial, né, você tem que gastar com passagens aéreas ou ônibus, enfim, sabe-se lá quantos quilômetros você vai ter que rodar. Hospedagem, aí mais o valor do investimento do curso, que, como eu falei, no mínimo R$600 por módulo. Coloca aí mais uns 5.000 de passagem e hospedagem, se você for ficar no mínimo 3 dias. É um valor que é fora da percepção de quem trabalha com educação, que a gente sabe, né, que vida de professora, o dinheirinho, né, tá todo contadinho. Infelizmente, a nossa profissão da educação, ela ainda não é valorizada no Brasil como a gente merece. Então, pensando em tudo isso, pensando nas dificuldades de quem leva a vida de professora e quem está disposta a mudar, porque eu acho que assim, que a gente tem que continuar a acreditar e continuar com a esperança de que é possível transformar as futuras gerações, né, com outros modos de ser e outros modos de pensar. Enfim, pensando em tudo isso, eu coloquei lá o valor do curso inicial para quem entrar na primeira turma, já com 50% de desconto, então vai ficar por menos de R$300. Eu coloquei o valor de 297 para quem se inscrever nessa primeira turma. Com a bolsa de estudos, para quem deu o depoimento hoje, que vocês 3 já estão qualificadas, né? Com a bolsa de 80%, para quem estiver disposta, né, a dar o depoimento, completar todas as aulas, vai ficar um valor, gente, menos de uma pizza, menos de R$60 para vocês entrarem na plataforma. E aí eu tô aqui para disponibilizar, e vocês ainda têm, que é garantia incondicional da Hotmart. Você vai fazer a sua inscrição, pagou lá os R$60, se você tiver a bolsa. Você tem 7 dias para navegar na plataforma e ver se esse curso te contempla ou não. Se você não gostar do curso, se você
falar, não, Lídia, isso não é para mim, eu não me adapto com esse modelo de estudo online, eu quero cancelar. Vocês têm direito de reembolso em 7 dias. Esse curso, a ideia é quanto tempo? Como que vai funcionar? O acesso é de 1 ano. Nesse primeiro ano, como eu te falei, esse é um curso que ainda está em construção, que nós vamos construir juntas. A partir dos próximos meses, eu vou continuar colocando vídeos e coreografias. Então, dentro de 1 ano, vocês vão ter um curso muito mais completo. E essa promoção é só para a primeira turma, porque a partir do segundo ano, ele não vai ser mais um curso de fundamentos, porque o que tem lá na plataforma hoje são só os fundamentos. Ele vai se tornar um curso de formação, e aí o valor vai ser muito maior, porque aí vai ser o valor de vários módulos. Então, vamos dizer que vocês já completaram o módulo da BNCC, quem completou todas as aulas. Vai ter lá um outro módulo, a partir do que vocês relataram aqui, de necessidade de danças terapêuticas meditativas para a saúde mental, por exemplo, tá? Aí eu vou colocando lá as danças e assim por diante. Aí o que vai acontecer? Esse primeiro ano é um ano experimental. Aí se vocês falarem, nossa, Lídia, amei o curso, gostei, quero continuar. Aí, a partir do segundo ano, a gente vê um plano de renovação. E aí eu vou estudar com a plataforma, porque eu sei que existem alguns cursos que são perpétuos. Aí, a partir do segundo ano, eu vou ver como que vai ficar, por exemplo, se vocês quiserem ter acesso ilimitado para o curso. Então, Lídia, a única coisa, assim, da Hotmart. A gente não consegue baixar os vídeos, né? Olha, tem um aplicativo na Hotmart pelo celular que você faz assim, você faz o download no seu celular. Ah, porque uma vez eu participei, eu fiquei gravando. Nossa, mas aí consome uma memória do caramba, né? Ah, não! Então, se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ter acesso a todos os vídeos e as músicas. Lá eu posso colocar o MP3 para baixar. É porque essa pessoa não deve ter colocado. E outra coisa, quem participar do curso, você vai fazer um grupo à parte para a gente conversar, para a gente falar como é que está indo, dando ideia, porque uma motiva a outra, né? Sim, sim. Eu acho que é bacana isso, legal. Esse grupo de mentoria, sempre que vocês tiverem algum problema, né, durante a execução de alguma vivência, vocês me falam, Lídia, eu estava dando uma vivência assim, que nem aquele depoimento que você falou, Vânia, do microfone. Ah, eu tenho uma turma lá que todo mundo fala o tempo todo, e aí eu quis passar o microfone. Enfim, tem um modo de conduzir, né? Que você prepara o coração das crianças, fala do acolhimento, que ali é um lugar de respeito, né? Que é um lugar onde todos vão poder falar sem serem julgados, então vocês vão ter que não julgar os outros também. Dar espaço para ouvir e ser ouvido. E aí, depois que você deu todas as instruções, você passa o microfone, né? Então, por exemplo, se você tiver algum problema desse tipo, eu vou conseguir te orientar, a gente faz uma live e eu explico e eu vou tirando essas dúvidas e esses vídeos vão ficando gravados lá na plataforma. Respondi sua pergunta? Eu vou gravar um vídeo de suporte para quem nunca teve experiência de adquirir curso na Hotmart. A gente vai gravar um vídeo tutorial explicando o passo a passo o que acontece desde o momento em que você preenche a sua ficha de inscrição, como são as formas de pagamento, né? Que eles têm lá cartão de crédito, Pix, não sei se tem boleto, enfim. Como são as formas de pagamento
E aí, o que acontece? Você tem que criar um login e uma senha, você vai colocar o seu e-mail, porque o seu acesso, toda vez que você entrar na plataforma, você vai precisar do seu e-mail e da sua senha, né? E aí eu vou gravar esse vídeo tutorial com o passo a passo e vou deixar disponível num link privado lá do meu YouTube, para ter fácil acesso. Eu estou muito feliz que a gente teve muito material aqui de depoimento de vocês, que eu acho que isso é riquíssimo para incentivar outros professores a também transformarem suas aulas. E aí, acho que é isso.